Fala pessoal, beleza? Hoje a conversa é sobre os maiores campeões da história do UFC. E olha, quando a gente fala de campeões, não estamos falando só de quem ganhou o cinturão. Estamos falando de quem dominou, marcou época e fez história e, acima de tudo, deixou um legado que continua inspirando até hoje. Então senta aí, pega um café, porque essa é uma jornada cheia de momentos épicos, curiosidades e detalhes que talvez você ainda não saiba. Vamos falar de lutas que pararam o mundo, rivalidades inesquecíveis e, é claro, do que torna cada um desses campeões tão especiais. Décimo, Henry Cejudo, o rei da dupla coroa. Mas quem é Henry Cejudo? Cejudo é o único lutador da história a ser campeão olímpico e conquistar títulos no UFC, em duas categorias diferentes, o peso mosca e o peso galo. Ele marcou a história como um atleta olímpico e também como campeão do UFC. Henry começou como um wrestler de elite, mas evoluiu seu jogo ao ponto de nocautear alguns dos melhores da sua divisão, como TJ Dillashaw e Marlon Moraes. Ele se autodenominou Triple C e soube usar o marketing a seu favor. Alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira foi a vitória contra Demetrius Johnson no UFC 227. Cejudo venceu o maior peso mosca da história em uma luta apertada, marcando o início de sua carreira. Outra luta também marcante foi contra Marlon Moraes no UFC 238. Após começar mal, Cejudo virou o jogo e venceu com um nocaute técnico. Nono, Stipe Miocic, o maior peso pesado da história? Mas quem é Stipe Miocic? Miocic é amplamente considerado o maior peso pesado da história do UFC. Ele defendeu o cinturão 4 vezes, mais do que qualquer outro lutador da divisão. Seu estilo combina força bruta com inteligência tática. Stipe Miocic tem um coração de campeão. Ele enfrentou alguns dos lutadores mais perigosos do mundo, como Francis Ngannou e Daniel Cormier, e saiu vitorioso na maioria das vezes. Além disso, ele manteve seu trabalho como bombeiro, mostrando humildade e dedicação. Algumas das vitórias mais marcantes dele foi no UFC 220 contra Francis Ngannou, que Miocic neutralizou o poder de Ngannou com um jogo de wrestling perfeito. E no UFC 241 contra Daniel Cormier, após perder o título, Stipe o recuperou com um nocaute no quarto round. Oitavo, Chuck Liddell, o nocauteador carismático. Mas quem é Chuck Liddell? O Iceman foi o rosto do UFC em sua era de expansão. Ele foi o campeão dos pesos pesados e é lembrado por seu estilo agressivo e poder de nocaute. Chuck ajudou a popularizar o MMA nos Estados Unidos e com suas lutas emocionantes e personalidade marcante. Liddell tinha uma habilidade incrível de nocautear os adversários mesmo quando parecia estar em perigo. Seu estilo de luta era feito para agradar os fãs. Ele preferia ficar de pé, trocando golpes em vez de buscar o chão. Alguns dos momentos marcantes foi contra a vitória contra Tito Ortiz no UFC 47, que a rivalidade entre Chuck e Tito foi um dos maiores do UFC, e o nocaute de Liddell consolidou sua posição como uma estrela do UFC. E a outra foi a defesa contra Randy Couture no UFC 57. Chuck venceu com um nocaute impressionante, encerrando a trilogia entre os dois. Sétimo, Randy Couture, o veterano que fez história. Randy Couture é uma das figuras mais respeitadas do MMA. Ele foi campeão em duas categorias, meio pesado e pesado, e é o lutador mais velho a conquistar um título no UFC, aos 45 anos. Sua longevidade no esporte é simplesmente incrível. Randy era um mestre do clinch e do wrestling, usando sua experiência e inteligência para superar adversários muito mais jovens e explosivos. Ele também era um exemplo de profissionalismo dentro e fora do octógono. Algumas vitórias marcantes foi contra Tim Sylvia no UFC de 68. Randy voltou da aposentadoria para desafiar Sylvia pelo cinturão dos pesos pesados e dominou completamente, chocando o mundo. Sexto, Kamaru Usman, o pesadelo dos meio-médios.
Usman dominou a divisão dos meios médios, acumulando 15 vitórias consecutivas, um feito incrível. Ele conquistou o título em 2019 e defendeu com sucesso 5 vezes, enfrentando os melhores da divisão, como Colby Covington, George Masvidal e Gilbert Burns. Usman começou como um wrestler puro, mas evoluiu para um lutador completo. Seu strike melhorou drasticamente ao longo do tempo, culminando num nocaute incrível contra George Masvidal no UFC 261. Além disso, sua resistência e inteligência tática são incomparáveis. Uma das lutas mais marcantes do UFC foi contra Colby Covington no UFC 245, uma das batalhas mais intensas da história dos meios médios. Usman venceu no 5º round com nocaute técnico. Quinto, José Aldo, o rei do peso pena. José Aldo é um dos maiores nomes do MMA brasileiro e do UFC. Ele foi campeão dos penas por mais de 4 anos, com 7 defesas consecutivas de títulos, consolidando-se como o maior da divisão por muito tempo. Sua velocidade, técnica e agressividade o tornaram uma verdadeira lenda no esporte. Aldo era conhecido por seus chutes baixos devastadores. Eles eram tão poderosos que deixavam os adversários mancando no meio da luta. Além disso, sua defesa de quedas era quase perfeita. Lutadores como Chad Mendes e Frank Edgar, especialista em wrestling, não conseguiam derrubá-lo. Ele era um monstro tanto em pé quanto no chão. Um dos momentos mais marcantes foi a luta contra o Chad Mendes no UFC 142. Aldo aplicou uma joelhada incrível no último segundo do primeiro round, nocauteando Mendes de forma espetacular. A cena dele correndo para a torcida brasileira é inesquecível. Quarto, Demetrious Johnson, o lutador mais completo. Demetrious, também conhecido como Mighty Mouse, é considerado um dos melhores lutadores pesos moscas da história do UFC. Ele possui o recorde de 11 defesas consecutivas de título e é conhecido por sua versatilidade e habilidades técnicas incomparáveis. Uma das lutas memoráveis foi a sua luta contra Ray Borg em 2017, onde ele executou um Flying Armbar para finalizar o adversário em uma manobra espetacular que se tornou viral. Demetrious é um gênio subestimado. Sua capacidade de adaptação e domínio técnico fazem dele um dos melhores lutadores de todos os tempos. Terceiro, Khabib Nurmagomedov, a águia invicta. Khabib Nurmagomedov é um sinônimo de invencibilidade. O russo aposentou-se invicto com 29 vitórias e nenhuma derrota. Seu estilo de grappling sufocante fez dele um dos lutadores mais temidos do UFC. Khabib tinha um jogo de pressão no chão que parecia impossível de escapar. Ele não apenas derrubava seus oponentes, ele os destruía mentalmente. O que impressiona é que ele raramente recebia golpes significativos. Em suas 3 defesas de título, enfrentou lendas como Conor McGregor, Dustin Poirier e Justin Gaethje, e fez parecer muito fácil suas lutas. Um dos momentos marcantes foi no UFC 229, que foi uma das lutas mais aguardadas da história. Khabib não só dominou Conor McGregor, mas também conseguiu nocautear o irlandês com um soco limpo. A outra luta foi contra Justin Gaethje. Foi uma despedida, e ele finalizou Gaethje com um triângulo perfeito, encerrando sua carreira de forma impecável. Segundo, Anderson Silva, o aranha que encantou o mundo. Se para muitos Jon Jones é o estrategista, Anderson Silva é o artista. O brasileiro foi campeão dos pesos médios de 2006 a 2013, defendendo o cinturão 10 vezes consecutivas. Seu estilo único, misturando Muay Thai, boxe e Jiu-Jitsu, transformou suas lutas em verdadeiros espetáculos. Anderson não era só eficiente, ele era mágico. Suas esquivas pareciam tiradas de filmes. Ele conseguia prever os movimentos dos adversários e os punia com precisão cirúrgica. Além disso, sua versatilidade era incrível. Ele venceu lutadores grandes como Steve Bonner e Forrest Griffin, do peso meio pesado, provando que podia competir em diferentes divisões. Um dos momentos mais marcantes foi contra Forrest Griffin no UFC 101, uma das performances mais icônicas do MMA.
Anderson esquivou praticamente de todos os golpes de Griffin e o nocauteou com um direto perfeito enquanto andava para trás. E sua rivalidade com Chael Sonnen também foi uma das mais marcantes do UFC, como no UFC 117, que o Anderson perdeu, mas ele conseguiu finalizar o adversário no último round, mostrando que não desiste nunca. E essa rivalidade com Chael Sonnen durou muito tempo, mas depois eles se reconciliaram. Primeiro, Jon Jones, o maior de todos os tempos. Jon Bones Jones é um nome que nunca sai nas listas dos melhores lutadores de todos os tempos. Eu vou deixar aqui um card passando, que eu já fiz um vídeo sobre a história dele, e se você quiser conferir, clica aí no botãozinho, e depois você vai lá conferir esse vídeo mais detalhado sobre o Jon Jones. Então voltamos para o vídeo. O que torna Jon Jones especial é que ele nunca perdeu de forma legítima. Sua única derrota no cartel foi por desqualificação, e até hoje isso é motivo de discussão. Ele é o lutador mais jovem a conquistar um cinturão no UFC, aos 23 anos, e dominou a categoria dos meios pesados por uma década. Jon Bones não é apenas um lutador talentoso, ele é um estrategista nato. Sua envergadura absurda com 2,15 m e sua capacidade de usar a seu favor o tornaram quase invencível. Além disso, ele tem um arsenal de golpes que parece infinito: cotoveladas giratórias, joelhadas voadoras, wrestling de elite e controle no chão. Um dos momentos mais marcantes foi no UFC 140 contra Lyoto Machida, que ele finalizou o brasileiro com uma guilhotina em pé, deixando-o desacordado. A rivalidade contra Daniel Cormier. Esses dois trocaram farpas dentro e fora do octógono, e as lutas foram pura tensão. No UFC 214, Jones nocauteou Cormier com um chute na cabeça, consolidando sua superioridade, embora o resultado tenha sido anulado por doping. Jon Jones é um lutador tão completo que, mesmo quando você pensa que ele está sendo superado, ele acha uma maneira de virar o jogo. É como se ele tivesse sempre 2 passos à frente dos adversários. Dentro do octógono é difícil argumentar contra a ideia de que ele é o maior de todos os tempos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!